Monitoramento de CME, que é um tema que particularmente mexe muito comigo, porque é a essência da central de esterilização, né? Quando a gente fala de processo, a gente tem que falar de verificar esse processo, de criar evidências sobre esse processo, né? Da gente ter resultados e, mais além do que isso, a gente ter comprovação do que a gente está fazendo. Então, mediante a todas essas falas e essas variáveis, a gente tem que entender que o monitoramento hoje é essencial dentro de uma central de esterilização. Tá bem? Então, vamos começar entendendo a importância das boas práticas, tá bem? Então, boas práticas são técnicas, procedimentos e iniciativas identificadas como as mais eficientes e eficazes para atingir um objetivo específico, seja em um contexto profissional, social ou pessoal. Então, quando a gente fala de boas práticas, a gente está falando de pelo menos iniciativas e procedimentos e tudo aquilo que a gente vai colocar dentro do nosso dia a dia na central de esterilização. A fim de quê? De melhorar sempre o desempenho, a qualidade e a segurança, podendo ser sempre o quê? Adaptadas e replicadas. Então, muitas das boas práticas que a gente vai ouvir hoje, 100% delas é que todo mundo aqui gostaria de colocar na central de vocês, não é verdade? Verdade. Só que nem tudo a gente consegue. Mas aí o que a gente consegue fazer? Adaptar e replicar. Então, essa é a ideia. Vocês saírem daqui hoje com todas essas orientações e vocês trazerem para a realidade de vocês e adaptá-las. Porque isso já é o início de boas práticas, ok? Passando aqui. Vamos lá. Então, no Brasil, aonde a gente consulta essas boas práticas? Aonde a gente procura as evidências para a gente ter as boas práticas em central de esterilização? Então, quando a gente fala de qualidade de todas as etapas, é imperativo que o CME comporte infraestrutura adequada. Isso é o início de tudo. Então, a gente primeiro, antes da gente pensar em colocar lá um BOEDIC de uma qualidade, né, daquela coisa de Mega Power Plus, a gente precisa entender primeiro como está a estrutura dessa central de esterilização, a estrutura física dela. Né? Se a gente tem um fluxo unidirecional, se a gente está atendendo às normatizações vigentes em relação à estrutura. Se eu consigo definir o que é uma área suja, o que é uma área limpa, se eu não tenho fluxo cruzado dentro dessa unidade, porque isso é o início de todo o processo de boas práticas, né? Muitas das vezes a gente vai em central de esterilização que está usando o melhor produto, assim, aquele, né, da etiqueta tal. Mas quando você entra na central, ele não tem nenhum sistema de tratamento de água. Então a gente precisa primeiro entender o início do processo para depois a gente colocar. É como se fosse uma árvore de Natal. Primeiro a gente compra o quê? O pinheiro. E depois a gente coloca as bolas. E no final o laço lá em cima. Então primeiro a gente tem que entender o pinheiro, para depois a gente começar a entender as bolas, tá? Então no Brasil, a resolução de diretoria colegiada 15 de 2012, e aí eu falo com vocês com propriedade, porque eu participei muito de perto da construção dessa NDC, porque nós tínhamos antes dela uma consulta pública. E na época eu era bem novinha. E aí nós tínhamos lá no Rio de Janeiro, porque eu sou carioca, dá pra perceber, né? Total. E aí, lá no Rio de Janeiro, a gente estava tendo alguns problemas com a micobacteriose. Então foi justamente na época quando eu caí assim, puf, dentro de uma central de esterilização. Então, na verdade, como eu participei muito ativamente desse processo de construção de diagnóstico para micobacteriose versus CME, eu participei da construção em algumas etapas da RDC 15. Então, ela diz que institui os requisitos para as boas práticas para o processamento de PPS e destaca a necessidade de um sistema de gestão de qualidade funcionante para documentar e controlar esses processos. Então, isso aqui é o início de tudo quando a gente fala de boas práticas. Ixi. Não, voltei. Ih, gente, isso aqui vai ter um problema comigo, hein? Mas vamos lá. Então, o que diz a legislação, né? Então, a legislação inicia reconhecendo essa necessidade de analisar e compilar a produção científica nesse contexto, a fim de que as práticas de esterilização estejam pautadas nas melhores evidências,
Então, tudo isso que a gente vai falar e tudo aquilo que está dentro da RDC 15 foram práticas pautadas nas melhores evidências. Pontua sobre a validação de cada etapa de reprocessamento. Então, considerando que é obrigatório que todas as etapas estejam descritas em POPs. É o início de tudo, tá bem? Então, assim, uma coisa que eu sempre costumo dizer na minha experiência, tá? Faço esse ano, com muito orgulho, 20 anos de profissão, né? E 20 anos em central de esterilização. Eu nunca trabalhei em outro setor que não seja CME, então foi escolha, tá? Não me colocaram lá, não. Eu escolhi fazer isso. Então, na verdade, a gente tem que entender que todo POP, o que antecede um POP é uma rotina. Então, também não adianta a gente copiar lá da RDC 15 e criar um POP e jogar para a equipe. Beleza? Porque muitas das vezes a sua equipe não está preparada ainda para culturalmente operacionalizar esse processo. Então é por isso que às vezes as coisas começam e terminam logo, né? É igual o processo de acreditação. Todo mundo aqui já passou por acreditação? Acreditação é assim, parece que todo mundo vira profissional de excelência durante a acreditação. Quando a acreditação passa, acabou a excelência, né? Todo mundo volta a fazer o que fazia lá, né? E isso aí traz o que pra gente de resposta? Que não houve a questão da cultura medular da coisa, né? A pessoa não entendeu a necessidade de se praticar boas práticas. Então é por isso que o que antecede sempre um POP, eu sempre costumo dizer em todos os lugares que eu vou, é sempre que primeiro façam um esboço da rotina. Aplique a rotina. Avalie a capacidade de absorção da sua equipe. Se deu certo, transforma agora em POP. Tá? Essa é a sequência. É a que dá mais resultado. Então, porém, a legislação brasileira não especifica o melhor... Aí eu trouxe um exemplo, que a RDC 15, gente, a gente está em 2025, então a gente está falando de 13 anos, né? 13 anos ainda, que aí eu falo com experiência própria, que a Balmer me dá essa possibilidade de viajar o Brasil todo e ver que ainda não chegamos nem a 50% de adesão. Essa é a realidade. Então a gente ainda verifica centrais de esterilização ao longo desse Brasilzão, que às vezes nem enzimático existe na central. Ainda lava-se com água e sabão de coco. É o quê? O IP. Pois é, o IP. João é um grande amigo e parceiro também. Então, o que acontece? Ainda se tem isso, né? Então, na verdade, o que a gente preconiza? A gente preconiza sempre entender que ainda temos muito tempo pela frente. E quando a gente lê uma RDC 15, a gente ainda vê que falta muita coisa ali ainda. Né? A gente precisava ainda abordar novas possibilidades, novos processos para dentro da RDC 15. E aí um deles é isso aqui, ó. Porém, a legislação brasileira não especifica o melhor teste químico para validação de limpeza. Não diz qual é o melhor. Tem vários no mercado, mas não diz qual que a gente tem que usar. Diz que a gente tem que ter um teste químico, mas não diz qual é a característica dele, como que ele deve ser e qual o desempenho que ele tem que trazer para a gente. Então, mediante a isso, algumas investigações indicam, e aí eu trouxe alguns estudos, né? Um resumo, porque a palestra só tem 50 minutos, mas é uma síntese de todos os estudos que a gente tem hoje, que fala isso aqui, ó. A melhor avaliação na prática está sendo do teste de ATP por bioluminescência, que pode ser considerado um método muito eficaz para quê? Para validação de limpeza, dando resultados rápidos e objetivos. E aí, quando a gente fala de ATP, a gente para analisar o quanto a gente também está colocando de processo dentro da central, que muitas das vezes são somente resultados empíricos, que ainda não se tem uma evidência forte científica para a gente estar colocando lá, e a gente coloca porque a equipe de vendas do comercial da empresa tal foi lá, levou para a gente e a gente colocou aquilo como uma verdade, né? Não analisou efetivamente o produto e suas respostas de efetividade e a gente usa. Então, na verdade, a gente precisa entender que a central de esterilização precisa desse monitoramento de limpeza, mas a gente tem que agora estudar quais são os que têm mais resultados de evidência e só colocar esses. Entender que a gente precisa colocar esses, tá?
Ontem, inclusive, o nosso engenheiro citou um desses testes que são realizados em lavadora ultrassônica, por exemplo, que são os testes de cavitação, aqueles que são as bolinhas que viram cor. A gente entende que quando a gente para estudar sobre ele, é um exemplo que eu estou dando, a gente vê que a gente não tem esses resultados tão efetivos para a finalidade que ele se propõe. Né? E a gente começa a questionar o porquê que a gente consome e gasta sem a gente ter uma real evidência para. Cabe então destacar que o processo de limpeza adequado e validado por meio de teste do ATP é de extrema importância para a redução de eventos adversos. Então, quando a gente fala do ATP, que esse é só um exemplo que eu estou trazendo, tá? É considerado uma forte variável de controle para o monitoramento da limpeza, demonstrando viabilidade para a comprovação de descontaminação de instrumentais, sendo considerado boa prática que deve ser disseminada entre os serviços de saúde. E aí, eu trago para vocês boas práticas de processamento segundo a RDC 15. Então, a gente tem esse quadro aqui, que a Anvisa lançou após a liberação da RDC 15, aí foram alguns pareceres técnicos em anexo da RDC 15, e aí trouxe esse quadro aqui para vocês entenderem, que o pilar, o início de tudo, a gente começa então pela estrutura física. Então é aqui que a gente tem que começar a entender o que de boas práticas a gente precisa fazer para a adequação da estrutura física. Depois a gente começa, no segundo momento, sobre o pessoal. Quem é a equipe que estará trabalhando dentro dessa central de esterilização? A capacitação e especialização dessa equipe se faz necessário. A gente está hoje em 2025 e a gente já não pode mais... eu acho que todo mundo que está aqui é apaixonado por CME, né? Por isso que buscaram essa palestra. Então eu divido com vocês uma questão que a gente precisa desenvolver e a cada dia mais. CME não é mais local de profissional que não está adequado ao processo assistencial. Isso acabou e tem que acabar. Lá existem, como eu, como todos que estão aqui, pessoas especializadas e muito capacitadas. Então é isso que a gente tem que começar a entender. Porque aí o resultado do nosso processo vai ser outro. A gente vai para mais um degrau de patamar que a gente briga há muitos anos. Então é isso que a gente tem que começar a entender. Depois a gente passa para os insumos, e aí a gente vai começar a entender... aí a gente passa para os equipamentos, e aí a gente começa a entender qual tipo de equipamento que a gente vai ter e o que a gente precisa para manter esse equipamento viável, garantindo segurança, eficiência para os nossos processos. E aí uma das coisas que a gente fala muito é disso aqui, ó. Isso aqui tem que existir. Não basta só comprar o equipamento. Depois que você compra, você tem que cuidar do equipamento. E o cuidado que a gente tem que fazer é o quê? As manutenções preventivas, as corretivas, com empresas especializadas. Não é o tio da manutenção. Quem aqui usa o tio da manutenção? Um monte, é que tá todo mundo com vergonha. Mas é o tio da manutenção. É a realidade, a gente não vai fugir disso. Muitas das vezes a gente não tem engenharia clínica na unidade. É o tio da manutenção. Que ele entra, dá 3 socos na máquina e a máquina volta a funcionar. Pois é. Tô mentindo? Não. Realidade. É o tio da manutenção. E ele vem com uma boa vontade, né, gente? Vem com a maletinha cheia de ferramenta, com uma boa vontade. Tadinho do tio da manutenção. Mas é a realidade. E aí, o que acontece? A gente precisa entender, e aí é uma briga constante, tá? Enfermeiras e enfermeiros que estão aqui hoje, profissionais da enfermagem. Vamos lá. A gente briga tanto por um descanso de enfermagem. Isso aqui é a prioridade. É o cantinho do cofre e a cama para dormir. E aí a gente deixa de brigar pelo contrato de manutenção da autoclave. Isso é fora do comum, gente. Isso não pode existir. A gente vai lá na gerência, no diretor, para brigar pelo descanso, mas a gente não briga pelo contrato. Não faz sentido isso. A gente está colocando... a gente está deixando o nosso resultado inseguro. Então, primeiro a gente tem que entender o que a gente entrega para o paciente. Depois a gente vê a nossa situação, que também a gente tem que ver, claro, óbvio. Né? Não dá para ficar mais descansando sentada atrás do balcão.
Sem café também não pode. Mas o café a gente compra, né? Nem isso dão pra gente. Ó, então, os insumos... E aí, depois disso, a gente parte para os insumos. Então, a aquisição do material, qualidade da água e dos saneantes também devem ser vistos e priorizados nessa central. Depois, a gente passa para o gerenciamento dos processos. Aí, rastreabilidade, protocolo, POPs, as barreiras. Depois, a gente vem para o processo dos correlatos, que é os resíduos, as tecnologias empregadas na CME. E, por último, aqui, ó, olha só onde é que chega o monitoramento. Você tá vendo quantas coisas você tem que ver antes para depois você ver o monitoramento? Aí a gente não vê, porque aí a gente foi lá, viu a empresa tal, a gente é amiga, legal, achou, vai assim dar uma viagenzinha de vez em quando, eu vou colocar aqui, ó, o top de linha, mas esqueceu o que antecede. Então assim, eu sou muito, muito feliz em dizer que eu represento uma empresa que não vende isso aqui sem antes ajudar e apoiar o cliente nisso aqui. Porque primeiro a gente tem que entregar isso aqui e apoiar o nosso cliente para depois a gente falar de monitoramento. Ok? Dando sequência aqui, que eu vou só acelerar um pouquinho, que a gente só tem 50 minutos. Então, quando a gente fala de fluxo, né, de central de esterilização, a gente fala da área suja, área de preparo, retirada de material de autoclave. Então, a forma mais utilizada de monitoramento é sempre através de indicadores. Simples, eficiente. Então, o que eles vão fazer pra gente? Olha, eles vão monitorar, eles vão medir, avaliar e analisar. Isso aqui eu trago para vocês só para vocês entenderem e fazer uma analogia, tá? Quando a gente fala de compressa e gase, lá na fase final dela, que é durante o uso, a gente tem que entender o que antecede o uso dessa gase. Então, começa lá no algodão, aí vai para a fábrica, da fábrica faz lá o preparo, esteriliza e manda pra gente. Então, isso aqui, que é o que a gente faz, não pode bypassar etapas. Quando a gente fala de monitorar, a gente tem que ver tudo que antecede esse monitoramento e o que ocorre para a gente, em cada etapa, ter o seu monitoramento específico. Então, a gente tem um monitoramento aqui, que é essa fase inicial, que é a fase lá do... Tem alguém em centro cirúrgico aqui? Meu Deus, tadinha, vai tomar tiro. Tô brincando, tá? Eu fui de bloco cirúrgico muitos anos também, tá? O que acontece? A coleguinha lá do CC, ela só se preocupa lá com a cirurgia. Aí a cirurgia acaba 9 da manhã. Que horas que chega pra gente? Pô, 5 horas da tarde traz a amiga ali do centro cirúrgico material pra gente, amiga. Ferrou, acabou a monitoração, monitoramento disso. Ó, foi a colega aqui que falou, tá? Não foi eu não. Então, pois é. Então, o que acontece? É isso. Então, primeiro, quando a gente fala de monitoramento de CME, a gente tem que pensar lá no início do processo. Esse processo aqui, centro cirúrgico, tem que começar a entender que, para isso aqui funcionar e eu ter as evidências mais reais dessa linha de monitoramento, acabou o procedimento, isso tem que vir para mim. Não é ficar largado no expurgo lá do centro cirúrgico. Não é verdade? E vir também tudo bagunçado. Começou a reclamação. Tudo bagunçado, gente. Pedaço de osso, cimento ósseo. Que loucura. Meu Deus, e aqueles potes de aspiração cheios de gordura? Olha, eu sempre brinco com as pessoas e digo assim: já pararam para pensar que CME não tem descarga? Tem descarga na CME de vocês, lá no expurgo? Não, então lá nem é mais expurgo, tá? Lá é a área de lavagem e descontaminação. Não é expurgo. E... sou defensora mesmo. Então, o que acontece? Aonde tem descarga? Expurgo do centro cirúrgico. É lá que é pra jogar caquinha, não é na CME. Beleza? Então, beleza. Vai sair daqui todo mundo fortificado. E, pois é, pronto pra brigar, né? Então, olha só. Então, pra vocês entenderem, é questão física mesmo, é estrutural a coisa, né? A gente não tem descarga lá na CME, então a gente não tem que receber. E aí, a gente vai passando as etapas. Então, segundo a OMS, esses 3 termos aqui é importante para a gente entender. Garantia de qualidade é estabelecer um programa de monitoramento, ok? Então,
Então, a partir de hoje, quem não tem, vai sair daqui inspirado em fazer um programa de monitoramento. Segunda coisa que vocês vão sair daqui inspirados é falar de segurança do paciente. Por quê? Porque durante lá o processo, as metas internacionais, só fala da meta cirúrgica lá, cirurgia segura. Mas ninguém fala de CME segura. Vocês já ouviram falar de meta CME segura? Então a gente vai criar hoje uma, tá? Então quando vocês saírem daqui, vão começar a pensar de que quando o programa do hospital de vocês falarem da meta de cirurgia segura, dê sugestão de vamos fazer também uma CME segura e o que eu preciso para tal. E todo ano vocês validem esse processo. Vamos falar de CME segura. E aí vocês vão começar a colocar o quê? O protocolo de boas práticas para a CME de vocês. É o início da CME segura. E aí, segundo a AME, ST29 de 2017, fala assim, de 3 características básicas dessas boas práticas. A prática informal, a formal e a garantia da esterilidade. Quando eu falo de informal, gente, é aquela boa prática que você vai fazer assim, ó. A roupa privativa que o colaborador e a equipe vai utilizar. Porque também não adianta a gente falar de boas práticas e a gente traz o pijama de casa. Todo mundo vai em pânico. Porque a gente traz o pijama de casa, porque não tem o pijama do nosso tamanho. Ou então a rouparia não traz, porque falta no plantão roupa. Aí você faz o quê? Você maloca uma roupa privativa naquele plantão que tinha. Aí leva pra casa. Aí você já entra com aquilo na bolsa, porque hoje o meu tá garantido, eu tenho roupa. É real? Pois é, né? Ó, 20 anos de CME, gente. Então nada mudou, né? Então assim, a roupa vem de casa, o sapato vem de casa, a touca vem de casa, porque falta touca. Se bobear, a gente ainda compra a luva e leva. No teu não? Ah, então lá tá muito chique. Mas é realidade, não é? Realidade. E aí o que eu devo usar? Indicadores químicos, biológicos e físicos. Vou só acelerar um pouquinho. E aí eu trouxe um estudo aqui para vocês, que é da Rosilene Aparecida da Silva Madureira e da Adriana Cristina de Oliveira. Só para exemplo, tá? Nesse estudo delas aqui, que foi sobre processamento endoscópio, elas falaram sobre uns gaps na prática clínica. E esses gaps que elas mais viram de evidência foram relacionados ao monitoramento desse processo. E aí um resumo eu trouxe aqui, ó. Apontam para uma lacuna importante da prática de enfermagem no processamento de endoscópios que merece maiores investigações. Olha o que elas viram. A ausência de uma vigilância padronizada de indicadores do processo dessa prática tornam imprescindível a promoção de discussões com os profissionais em treinamento e no cotidiano dos serviços de endoscopia, enfatizando a importância de cada fase. É essencial esclarecer que negligenciar ou subestimar alguma etapa pode ser determinante para potencializar o risco de ocorrência de eventos adversos. O que elas viram no estudo delas? Alguém aqui monitora de maneira efetiva a limpeza dos endoscópios? Cric, cric. Ninguém, né? Porque não tem. Então, isso aqui, para quem gosta de publicação, estudo, é a hora. A gente começar a criar evidências com os recursos que temos para a gente fazer validação de protocolo disso. Porque não existe. E aí, no fluxo de monitoramento, a gente tem isso aqui: limpeza, preparo, esterilização, armazenamento. Para cada fase, a gente precisa fazer isso aqui, ó. Monitorar equipamento e processo e monitorar produto. Equipamento, processo e produto. Equipamento, processo e produto. Então, para cada etapa, vocês vão criar o programa de boas práticas de monitoramento para cada etapa. Então, não é tão simples assim. É grande o programa. Mas hoje é o início de tudo, não é verdade? Vão sair daqui todo mundo inspirado. E aí, falando de limpeza intraoperatória centro cirúrgico. A limpeza com água destilada é crucial para evitar a corrosão e o acúmulo de metais, né, de minerais, nos instrumentais. Soro fisiológico não mais, tá?
Não se lava o instrumental, nem se limpa durante o procedimento operatório com um soro fisiológico. Já temos estudos suficientes para dizer que, além de dar diminuição de vida útil do instrumental, ele, com o resíduo que fica do sal que existe no cloreto de sódio, interfere no processo de esterilização e limpeza, tá? Então, hoje, tem que existir um treinamento com a instrumentação cirúrgica, a fim de que trazer elas para a água destilada, ok? Não é mais soro para fazer redução de sujidade em instrumental. E aí, falando ainda de limpeza, que é a primeira e mais importante etapa, eu trago para vocês o círculo de Sinner. Quem já ouviu falar? Todos, né? Que bom. Então, esses fatores são sempre ação térmica, química, tempo e mecânica. E aí, o que eu tento entender disso aqui? Primeira coisa, o objetivo é sempre redução de sujidade inorgânica, orgânica e de carga microbiana. Mas que para isso acontecer, eu preciso também pensar em quê? Recursos humanos. Não adianta um técnico, um profissional para todos os setores. Ele lava, ele prepara, ele esteriliza, ele volta. Ele fica naquele circuito ali. Não tem condição mais, que a gente já sabe por quê. Por causa da complexidade do que se faz ali dentro. Então, quando eu falo de térmica, eu falo de sempre temperaturas mais altas podem melhorar o quê? A ação de produtos químicos e tornar a remoção de sujidade mais fácil. Então, eu preciso de água em alta temperatura. Não é água fria da torneira que vai ajudar a remoção de sujidade. Essa água tem que sair em temperatura elevada, tá? Mais do que a temperatura do ambiente. Química são produtos de detergente, limpeza, o tempo. Quanto mais tempo o produto químico tem que agir, melhor a remoção. Então, aquela história do detergente enzimático ser utilizado como detergente de lavar a mão, né? Que você pega, bota na esponja e esfrega no material, vocês só estão gastando detergente enzimático. Não está tendo ação do detergente enzimático ali, tá? Então, falando sobre qualidade da água, aí eu falo no artigo 66, né? Que esse enxágue tem que ser com água que atende os padrões de potabilidade. Vou passando, tá, gente? Verificação de um processo de limpeza consiste em definir aspectos críticos da etapa para garantir reprodutibilidade. Processo padronizado baseado nas IDU dos fabricantes das diretrizes. Metodologias de verificação consistentes que assegurem níveis de limpeza adequado. E sempre medir, avaliar os contaminantes residuais de DM após o processo de limpeza. Então, na verdade, isso aqui é a base do programa de vocês de boas práticas para limpeza, a etapa da limpeza. E aí, existe um outro estudo também da Michelle Alfa, não sei se já ouviram falar dela. A Michelle Alfa, em um dos seus estudos, eu só trouxe um pedacinho que ela conseguiu identificar esses marcadores de sujidade específicos em endoscópio. E aí, o que eu quero trazer para vocês é isso aqui, ó. Lipídios é um desafio. Por quê? Alguém imagina? Porque nenhum dos indicadores de limpeza fazem leitura de gordura. Tá bom para vocês? É isso. Nenhum fabricante tem indicador químico para limpeza que vai verificar lipídio, gordura. Então a gordura está passando, beleza? Porque a gente não está verificando. Então essa é uma realidade, ok? Então, testes rápidos e fáceis de executar. E quais são as características que a gente precisa ter para a gente entender quando a gente faz a aquisição de testes para monitoramento? Ele precisa ser rápido. Então a gente fala assim, biológico com leitura de 24 horas, atende hoje em dia? Então por que a gente está usando? A gente tem que brigar por isso. Da mesma maneira que a gente briga lá pelo descanso. Entenderam agora? Então a gente tem que ir lá brigar por isso. Porque a gente está fazendo o quê? A gente está entregando o material antes do resultado. Não é verdade? É isso. Fáceis de executar, porque não adianta me colocar uma coisa lá Mega Power Plus, que nem eu vou entender aquela máquina cheia de desafios e botões, né, aquelas incubadoras do outro planeta, porque também não vai me atender e não vai atender a minha equipe. Eles têm que ser sensíveis, precisos, livres de substâncias interferentes, e ele tem que ser robusto. Ele tem que ser assim, ó. Agora eu vou puxar a sardinha, a máquina da Balmer, porque ela aguenta.
Pois é, né? Aguenta o negócio, o tranco. E aí, para monitorar, quando a gente passa agora para desinfecção, a gente vai monitorar a limpeza e monitorar o produto. Para monitorar a desinfecção química é necessário usar o quê? Os indicadores que vêm junto com os produtos, não é isso? Aí vamos lá. Você compra o produto, aí vem a fitinha. Aí a fitinha diz o que lá no manual? A cada uso, não é? E por que a gente só faz uma vez por dia ou uma vez por semana? Para economizar. Para economizar. Mas a gente não economiza pedindo descanso, né? Pois é. Então, mais um motivo que a gente precisa entender que para cada uso e cada imersão precisa ter o quê? Uma avaliação, um monitoramento desse processo. No artigo 76, a gente já passa agora para a parte de inspeção, a gente já fala que a inspeção visual por lente de aumento também faz parte desse escopo de monitoramento. E muitas das vezes essa lupa fica largada lá na CME e ninguém usa, né? Pois é. Falando agora de esterilização, para a etapa da esterilização e montagem de carga, a gente está falando do artigo 97 e 98, que aí já diz para a gente que o monitoramento do processo com indicadores físicos deve ser registrado a cada ciclo. E no monitoramento de processo dos implantes deve ser adicionado um indicador biológico a cada carga. Esses aqui, agora vou puxar a sardinha, são os produtos da linha da Balmer, tá? A gente também fabrica linha de monitoramento para esterilização a vapor e peróxido de hidrogênio. Quem quiser conhecer, tá lá no stand, tá? E aí, falando de indicadores químicos, o que a gente tem que seguir? Sempre o que o fabricante fala pra gente e recomenda como vai utilizar ele. Equipamento que desafio de IQ somente fabricante... isso aqui é uma coisa legal. Às vezes eu vou fazer alguns testes com clientes em algumas unidades. O colega provavelmente passa pela mesma situação. Para fazer padronização de produto, né? E aí eu vou falar uma coisa para vocês. Vocês têm que pegar o que a gente orienta? O que faz sentido? Pegar esse produto e testar dentro da sua operação. Mas testar não desafiando o produto. Sabe por quê, gente? Porque vocês não vão conseguir. Vocês entendem? Não adianta vocês pegarem o indicador químico tipo 5 e querer testar da marca tal e simular situações dentro dessa máquina. Porque essa máquina não foi feita para isso. Essa esterilizadora que a gente chama de autoclave, a nível hospitalar, ela não consegue, no time certo, dar esses resultados que vocês pensam que estão buscando. Para isso, existe um equipamento específico que só fabricante de integradores químicos tem, que é o forno de Beer. Esse equipamento é que faz essas simulações em tempos mínimos, e aí a gente consegue refinar a leitura desse indicador químico. Vocês entenderam agora? Então a gente não vai conseguir fazer isso. Então porque isso também não é a finalidade do equipamento que a gente tem na CME. A finalidade da autoclave é a esterilização, ok? Ela não foi feita para fazer isso. E aí, o que a gente tem que fazer? Pegar esse produto, colocar ele na nossa operação normal e esperar que ele consiga fazer o quê? Verificação de falhas do teu equipamento. Se naquele teste ele não verificou falhas, é porque de fato o seu equipamento está ok. Então, o equipamento está te atendendo e o teu produto te atendeu. Agora, se você colocou ele de uma forma operacional, né, satisfatória e ele te deu um resultado, que bom! Ele fez o propósito dele, que é verificar o quê? As falhas do seu equipamento. Deu para entender? Foi? Então, gente, quando a gente fala de indicador químico, deve ser usado como parte do programa, em conjunto com os monitores físicos. A resposta satisfatória de um IQ significa que todos esses parâmetros críticos dos processos foram atingidos. No entanto, gente, falar de esterilidade de cada item depende de quem? Das etapas anteriores do processo. Então, o que isso traz pra gente? Traz assim, ó, se eu pegar um material mal lavado,
montei numa caixa e coloquei ele dentro de uma autoclave, o integrador vai virar? Vai. Tá estéril? Não. Então é isso, gente. Então a gente precisa entender que o resultado vai ser satisfatório, mas o que antecede esse seu processo são as tais variáveis importantes para você colocar nesse conjunto de resultado final. Trazendo da ISO 11141 de 2014, a gente fala de químico e biológico. E aí, no químico, verifica se uma ou mais condições de esterilização foram alcançadas dentro da embalagem, em local específico dentro de carga, e os biológicos também, mesma coisa, condições dentro da carga foram adequadas para eliminar uma população de micro-organismos resistentes. Sendo assim, a letalidade do processo de esterilização. Uma outra coisa também que eu queria só trazer para vocês, existem no mercado muitos indicadores químicos do tipo 5, não estou nem falando do emulador, tá? Que na fabricação desse indicador químico, usa-se a mesma performance de morte de letalidade microbiana que o indicador biológico, ok? Mas não quer dizer que ele seja um indicador biológico, ok? Mas ele utiliza a mesma performance de morte. Isso traz o que pra gente? Aumento de segurança de processo. Mas ele não substitui. Mas ele trabalha e foi fabricado como? Ok? No artigo 26 da 15, aí fala sobre os parâmetros críticos, que nem temperatura, pressão, tempo e níveis de agentes esterilizantes. Isso aqui deve ser sempre definido e monitorado. No 29, já fala sobre um sistema de rastreabilidade para todos os produtos, e aí incluindo cada etapa, limpeza e destruição não, gente. Meu Deus, desculpa, gente. Limpeza, desinfecção, esterilização, embalagem e armazenamento, tá bem? Fico com tanta destruição na cabeça porque quero matar os bichinhos, né, que eu já até escrevi destruição. O principal objetivo, então, é garantir a segurança do paciente. No 96, fala sobre esse monitoramento de processo e aí fala, né, que cada carga com uso de indicadores químicos do classe 5 ou 6, e aí fala que a gente deve estabelecer essas boas práticas para o processamento. No 97, fala sobre o registro diário desse monitoramento do processo. Então, tudo que sai, que vocês fazem, tem que ser registrados diariamente, tá bem? No 98, aí já fala que exige o uso do indicador biológico a cada carga nos implantes. E aí, uma outra questão. Quando a gente fala de uso de biológico para carga, não é o controle uma vez por semana, tá bem? É a cada ciclo 2 ampolas. Uma que não vai ser processada e uma que vai ser reprocessada. Não adianta também colocar uma ampola lá de biológico e deixar lá na incubadora a semana toda com o controle e vocês só colocarem aquela que foi no processo. Deu para entender? Então é a cada ciclo 2 ampolas, tá? Porque é a prova e a contraprova. No 93, aí já fala do BOEDIC, que é obrigatório, e ele avalia o sistema de remoção de ar das autoclaves assistidas à bomba de vácuo. Ele precisa acontecer no primeiro ciclo do dia e com a máquina aquecida, ok? Por quê? Porque eu preciso entender como foi esse sistema de remoção de ar com a máquina próxima a esse início de processo. Então, assim, o ciclo de BOEDIC é um ciclo reduzido do ciclo normal do seu parâmetro de vapor, tá? Não é um ciclo tão diferente, não. Ele tem todas as mesmas etapas. Ele também atinge o 134 lá, que é necessário. A gente, então, por isso que tem que ter esse pré-aquecimento, tá? É porque eu ia entrar mais a fundo nesse assunto, mas a gente precisa um pouquinho mais rápido, mas é esse o conceito. No 99, já determina que o monitoramento desse processo deve ser realizado diariamente com o indicador biológico. Então, mas agora, orientando quem? O pacote desafio. E aí, gente, a gente entra no pacote manual, que até é recomendado e orientado de como se faz. Mas quando a gente traz lá para a nossa prática e a gente busca melhores evidências, a gente consegue garantir que aquele pano sem rastreabilidade, depois que ele é lavado inúmeras vezes e sofre calor inúmeras vezes, a trama vai dar o desafio suficiente para testar com eficácia esse momento do monitoramento?
Não. A seringa de vidro é a mesma coisa? O grau cirúrgico puro é a mesma coisa? E por que a gente ainda usa? Então, a gente precisa colocar essas boas práticas no nosso dia a dia e entender que até para o peróxido de hidrogênio existe um pacote específico, existe um desafio específico. Não é o grau Tyvek lá com a ampola dentro, tá? Então, a gente precisa começar a buscar essas evidências e entender o quanto de desafio real a gente precisa colocar a cada ciclo. No artigo 100, já estabelece uma obrigatoriedade de uma área de monitoramento, então não é uma área qualquer da central, é uma área específica, e isso é crucial para a rastreabilidade e controle da qualidade. Em relação aos parâmetros físicos, então a gente precisa verificar se o dispositivo de gravação está funcionando corretamente, examinar e interpretar o gráfico, analisar a impressão dos dados. Quando eu falo sobre isso, eu trago o quê, gente? Eu trago os nossos equipamentos, eles precisam dar leituras paramétricas para a gente. Então, aqueles equipamentos que não dão essa leitura, a gente já precisa entender que a gente está na hora de trocar, tá? Monitoramento mecânico, então a gente fala de manutenção preventiva e corretiva e validação desses processos. E para fechar, a conclusão. A garantia da qualidade, gente, inclui o quê? A implementação de um programa. Isso todo mundo entendeu aqui hoje, né? Que a gente precisa não só o POP, mas criar de fato um roteiro de monitoramento dentro da central. E aí, dentro desse roteiro, inclui o quê? Recursos, treinamentos, políticas e procedimentos, assistência regular e validação de equipamento, monitoramento e rastreabilidade de processo e os produtos para a saúde, dos produtos para a saúde até o paciente. Então, quando a gente fala disso tudo aqui, a gente fala de requisito, o programa vai se chamar Requisito de Boas Práticas de Fabricação. Sabe por quê? Porque CME é uma fábrica. A gente fabrica produto ali dentro. Claro, de uma forma diferente, né? Mas a gente fabrica um produto. E no momento que você fabrica um produto para entregar a um paciente, você precisa seguir parâmetros de boas práticas de fabricação para você ter o quê? A certeza de que está entregando algo real e ideal para o seu paciente. Obrigado.